Sem rodeios, hoje eu vou te entregar um segredo, uma ferramenta exclusiva do programa Abelhando, a ficha de diagnóstico de colônias. E aí, abelhudos que acompanham a maratona, tudo bom com vocês? Eu preciso confessar que esse evento online aqui, aberto aqui no canal, é a maior coisa que eu já fiz na minha vida. Isso movimenta a minha vida, movimenta a minha família e está movimentando milhares de pessoas como toda boa maratona faz. E se você que está envolvido com esse evento abelhudo, comenta aqui embaixo, #MaratonaAbelhando, que eu quero ver quantas pessoas têm acompanhando essa maratona. Bom, todos os dias eu gravo, edito, estudo, respondo centenas de comentários e ver vocês empolgados e tendo resultados como esses é incrível. Tem gente que aprendeu a identificar as abelhas, tem gente que com dicas das aulas já fez sua primeira captura, identificou ninhos na sua região e sempre estão aprendendo muito sobre esse universo incrível da meliponicultura. A aula de hoje, o quilômetro 8, marca um ponto muito importante. A gente já correu a primeira das 3 partes dessa maratona e para comemorar eu vou te entregar o meu segredo. Se você é um abelhudo antenado e viu os conteúdos de aquecimento dessa maratona, já deve ter visto que a frequência de manejo das caixas é muito importante para não correr o risco de ver suas abelhas morrerem. E se você ainda não assistiu essa aula, ela está disponível aqui no YouTube, eu vou deixar nos cards um desses 2 lados aqui para você ver mais tarde, tá bom? Bom, resumidamente eu ensinei que você não pode ser nem 8 e nem 80. Não pode nem abrir sua caixa todos os dias ou mesmo várias vezes por dia para verificar o andamento da colônia, porque isso pode atrapalhar muito o desenvolvimento da sua colônia ou até mesmo matar ela. Mas você também não pode deixar ela sem verificação por meses ou anos, como muita gente faz com medo de realizar um manejo errado. A sua colônia corre o risco de precisar da sua ajuda e você não pode nem estar lá para ver o desenvolvimento dela. E perder uma colônia é algo muito péssimo. O ideal é que você faça uma verificação de rotina uma vez por mês, mais ou menos. Mas Gabriel, se eu não posso abrir sempre a colônia e ver se ela está bem, como é que eu vou saber se tem alguma coisa de errado? Bom, tem algumas coisas muito importantes que você pode verificar por fora da sua colônia para saber se está tudo bem ou se ela precisa de uma verificação interna. Uma dessas coisas, por exemplo, é o cheiro, ou o som, o pito de entrada, ou as próprias abelhas, o comportamento delas. Alguns comportamentos e padrões, eles podem indicar que a sua colônia precisa de ajuda. Isso é como o idioma de um meliponicultor consciente. As abelhas demonstram como elas estão com o seu comportamento e nós, como meliponicultores conscientes, devemos decifrar para ajudar da melhor forma possível. Com muita pesquisa, estudo e analisando as minhas próprias abelhas, minhas próprias colônias, eu desenvolvi uma ficha de diagnóstico. É como um guia para saber o que cada comportamento das abelhas significa e como eu posso agir a partir disso. Se eu preciso abrir a caixa para inspecionar, se elas precisam de alimentação, se estão sob ataque de algum inimigo natural, só isso pode salvar muitas colônias do seu meliponário que estão se perdendo. Essa ficha completa é material essencial para os alunos abelhando e guia as verificações externas todos os dias nos seus meliponários. Mas para a aula de hoje, eu separei aqui as principais coisas que você deve verificar na parte externa das suas caixas para saber se sua colônia está bem e tudo está em uma ficha exclusiva dessa maratona. Eu vou mostrar ela aqui na tela para vocês e explicar cada passo e como aplicar essa ficha da forma correta. Lembrando que todo esse material, incluindo a ficha de diagnóstico, vai estar no PDF exclusivo dessa aula somente para os cadastrados na Maratona Abelhando 100%. Se você ainda não está cadastrado nos grupos do WhatsApp para maratona, para receber esse material você tem que clicar no link aqui na descrição do vídeo, porque ainda dá tempo de receber esse PDF exclusivo. Clica lá, se cadastra e participa do grupo que eu vou te mandar mais tarde, tá bom? Bom, muito bem, vamos começar então. A verificação externa ela pode ser feita todos os dias e não demora nem 10 minutos para fazer. Mas é claro que o tempo vai depender da quantidade de colônias que você mantém em seu meliponário. Basta passar na frente das colônias e dar uma espiadinha nelas que você vai saber o que está acontecendo. Essa aqui é a ficha que vai estar nas últimas páginas do PDF de hoje. Você pode imprimir essa ficha ou baixar no seu celular e usar sempre que você precisar. Eu organizei os 4 pontos importantes em 4 grupos. E em cada um deles eu vou dizer o que é normal e o que é o esperado. E as alterações mais recorrentes e o que elas significam para a sua colônia. Para que com isso em mãos você possa realizar o manejo correto para corrigir essas alterações. Afinal, o manejo incorreto é uma das maiores causas de mortes evitáveis de colônias de abelhas nativas no nosso país. Bom, pessoal, para a gente entender melhor a ficha, eu vou explicar como vai funcionar aqui para vocês, tá bom? A primeira coisa que você vai verificar é o comportamento das abelhas. Isso é muito importante. Dependendo do comportamento, a gente pode agir e salvar colônias que estão em risco. Em geral, o comportamento normal das abelhas é uma atividade constante. Operárias saindo e operárias entrando com pólen, entrando com resina, entrando com néctar e sempre há a presença de uma ou mais abelhas vigias na entrada, dependendo da espécie, tá bom? Algumas espécies têm uma vigia, como é o caso das melíponas, já as trigoniformes têm muito mais vigias, dependendo também da espécie das trigoniformes.
Mas, de qualquer forma, sempre devem haver abelhas na entrada da colônia. Só que em algumas ocasiões há anomalias nesse comportamento e cada uma delas indica uma coisa importante que a gente tem que se atentar na hora do manejo. A primeira delas é a abelha saindo com muito material de dentro da caixa. O normal é que as abelhas entrem com material, mas se elas estão saindo com ele, pode ser por 3 principais fatores. O primeiro fator é por causa de uma limpeza da caixa. Quando a colônia ela acumula muito lixo no interior dela, no fundo da colônia, ou também nos depósitos de lixo, que a gente conhece como lixões da colônia, isso aumenta os riscos de atrair forídeos e outros parasitas, com o intuito de se reproduzirem nesse material. Por isso, naturalmente, as abelhas tendem a fazer essa limpeza. Isso também ocorre quando estão retirando o batume em excesso. Isso aconteceu aqui com as mandaçais que eu tenho no meliponário, quando eu trouxe elas de Campos do Jordão para cá. Lá em Campos do Jordão, como todo mundo já sabe, é muito frio e por isso elas produziram muito batume. Mas quando elas chegaram aqui, algumas abelhas retiraram esse batume excessivo naturalmente e outras eu precisei fazer o manejo para retirada. E vale ressaltar que no caso dos trigoniformes, a remoção do cerume também pode ser realizada. Outra coisa que pode estar fazendo suas abelhas saírem com material é a morte de larvas da cria da colônia. E aqui está o problema. Existem muitos motivos que podem fazer as larvas morrerem dentro das células de cria, como mudanças de temperatura, o estresse das operárias, que pode causar o que chamamos de cria roída, impactos na caixa, entre outros fatores. Mas independente do motivo, quando você perceber que as abelhas estão saindo com muito material, provavelmente podem ser larvas, e é necessário uma verificação interna para saber o que está acontecendo e, caso seja necessário, fazer uma intervenção para corrigir esse problema. Outra coisa que a gente pode verificar na atividade delas que pode significar que as coisas não estão indo muito bem é um comportamento estranho por parte das abelhas operárias dessa colônia. Abelhas paradas do lado de fora da caixa, se mexendo de forma estranha, como se fosse espasmos, tendo espasmos, ou abelhas mortas ao redor da caixa, pode significar uma coisa grave. E isso é um sinal grave de envenenamento. Significa que sua colônia está em sério risco. Ela pode ter sido envenenada por agrotóxicos ou por veneno, fumacê, repelentes. E nesses casos, você precisa abrir a caixa para verificar em que condição está a colônia e o que pode ser feito para corrigir esse problema. A terceira coisa é a ausência de vigia ou abelhas saindo da colônia. Esse é outro grande sinal de alerta que pode significar que a sua colônia morreu ou está com problemas sérios internos de desenvolvimento. Se você tiver uma colônia com zero de atividade externa, você precisa abrir essa caixa urgentemente e manejar para que corrija o problema. Agora, outra coisa muito comum de acontecer são as revoadas, uma atividade excessiva das abelhas do lado de fora da caixa. Isso acontece em algumas situações específicas muito interessantes de serem analisadas. Como, por exemplo, o excesso de atividades pode acontecer quando a temperatura externa aumenta, o que acaba gerando uma situação de frenesi entre as operárias e acaba desencadeando essa revoada. É comum esse comportamento acontecer em um dia mais quente, depois de passado um período de dias mais frios, de temperaturas mais baixas. Porém, esse comportamento ele pode ser por causa de uma enxameação. Isso é o segundo fator. Isso significa que a sua colônia chegou no ponto máximo do desenvolvimento dela na caixa em que está e a colônia está se dividindo para reduzir a população da colônia mãe e, consequentemente, criar uma nova colônia filha proveniente dessa colônia mãe. Vale ressaltar aqui que se você quiser aprender mais sobre o processo de enxameação, dá uma olhada na aula de instalação de escapete, que foi a aula 3 da maratona, que por lá eu explico melhor como acontece esse processo tão importante das abelhas, tá bom? Bom, essas muitas abelhas do lado de fora, muito mais do que numa simples revoada, é o sinal de que as operárias estão se organizando para levar a princesa para o seu novo lar, onde vão desenvolver uma nova colônia a partir da colônia mãe. Agora, se você perceber que essa revoada tem mais de um tipo de abelha, pode ser também um ataque de outras espécies, provavelmente de abelhas saqueadoras, como as abelhas do gênero Lestrimelita, conhecida popularmente como abelha limão, pois durante o ataque das limão, as abelhas da colônia podem sair desesperadamente por conta do cheiro de limão e tentar atacar as invasoras por fora. Isso daí vai causar um baita alvoroço e você precisa agir rápido antes que as abelhas saqueadoras levem todo o trabalho da sua colônia. Mas aqui vale lembrar também que apenas algumas espécies apresentam esse comportamento defensivo contra as abelhas limão, combatendo as invasoras, as operárias saqueadoras que chegam para realizar o saque. E manter essas espécies em seu meliponário, que são mais defensivas, pode reduzir muito os saques de abelhas limão. E como os últimos fatores, mas não menos importante, uma revoada pode significar um frenesi alimentar das operárias. E eu vou te explicar melhor o que é esse tal de frenesi alimentar, tá? Bom, quando você acaba de alimentar sua colônia com xarope ou mel, as abelhas que consumirem o alimento vão estar cheias de energia e elas entram em um frenesi alimentar.
Isso acontece quando a gente observa uma operária alimentando a outra, por exemplo. E nesses casos, a atividade interna aumenta e, consequentemente, a externa também. Se o motivo da revoada for o frenesi alimentar, você não precisa se preocupar. Só fica observando se as abelhas empolgadas não vão arranjar encrenca com as caixas vizinhas, tá bom? Pois a movimentação excessiva pode gerar incômodo das outras colônias que estão ao redor dessa caixa, o que pode desencadear uma defesa dessas colônias. As mandaçais aqui do meliponário, por exemplo, quando elas entram em frenesi alimentar, elas vão direto arranjar confusão com as caixas das bugias. Por isso, no meu caso, eu tenho que alimentar primeiro as mandaçaias e depois as bugias. Assim eu evito muito as brigas, tá bom? Bom, um último comportamento que é relativamente comum de ser observado são as abelhas jogando água para fora da caixa. Se as suas abelhas elas estão indo para o lado de fora da caixa e cuspindo água para fora do pito, podem significar 3 coisas principais. Primeiro, que há muita umidade na caixa e elas estão precisando remover esse excesso, e isso acontece muito com caixas que estão molhando com a chuva, por exemplo. Agora, a segunda coisa, elas podem ser que elas estejam rejeitando o xarope ou o mel diluído que você forneceu, caso você tenha feito alguma alimentação de reforço. Ou terceira coisa, pode ser apenas uma desumidificação natural do néctar que precisa acontecer, porque isso indica que elas estão coletando néctar e produzindo para estocar alimento na colônia. Isso também indica uma colônia bem desenvolvida, então fique tranquilo quanto a isso. Então, se sua colônia está bem forte, mas você vê água para fora, muito provavelmente é apenas sinal de que elas estão desumidificando o néctar e produzindo mel, tá? Se ela tiver com algum problema, pode significar também excesso de umidade na caixa. Por outro lado, uma colônia que nunca coloca água para fora, não está produzindo mel em quantidade, o que vai necessitar de uma verificação interna e, se necessário, um manejo de alimentação para fortificação dessa colônia, que provavelmente vai estar fragilizada. Bom, a gente já viu sobre o comportamento das abelhas do lado de fora da caixa, e essa é a primeira coisa que você deve verificar externamente para avaliar o estado de uma colônia. Agora, a segunda coisa que você deve se atentar externamente é quanto ao cheiro ou odor da colônia, o odor que a colônia está exalando. Se você chegar bem perto da sua colônia, principalmente das frestas laterais e do pito de entrada, e aqui vai um adendo para você tomar cuidado para não respirar nenhuma abelha, tá bom? Você vai sentir o cheiro da colônia. Cada colônia ela tem um cheiro característico da sua espécie e é fácil de identificar ela só pelo cheiro. E essa habilidade você vai desenvolvendo com o passar do tempo e com a prática e um direcionamento correto das suas práticas. Mas se você sentir na sua caixa um cheiro azedo ou ácido, é sinal de que o mel ou o pólen podem estar fermentando. E isso pode ser um processo provocado pelas abelhas em situações de necessidade ou pode ser por falta de manutenção das abelhas a esse alimento estocado. Mas o problema disso é que a chance de ocorrer um ataque de forídeos é absurdamente maior. Eles são atraídos pelo cheiro da fermentação e os forídeos podem entrar e tomar sua caixa rapidamente, pois é natural que eles busquem materiais em decomposição, principalmente alimentos como frutas, para depositar os seus ovos, e o pólen, por ser proteico, é o manjar para os forídeos depositarem seus ovos. Então, nesse caso, é importante que você faça uma verificação interna com muita atenção, tá bom? Outro cheiro que você pode sentir, e esse é o mais preocupante, é o cheiro de limão. Exceto, claro, se for uma caixa de abelha-limão, uma colônia de abelha-limão que você mantém aí. Agora, se sua colônia está com cheiro de limão, pode ser que tenha sofrido ou esteja sofrendo um ataque de abelha-limão e é necessário agir rápido para corrigir o problema e dispersar esse ataque. Agora, uma coisa que pode acontecer principalmente com abelhas do gênero Melipona é o cheiro de fezes na parte externa da colônia. Todas as espécies de abelhas melíponas em geral, elas podem apresentar esse comportamento anti-higiênico de colocar fezes em volta da caixa. Mas em geral é algo mais comum nas mandaçárias. Significa que elas estão sentindo que o seu território está ameaçado e por isso elas colocam pequenas bolinhas de fezes de mamíferos ao redor da caixa para identificar o cheiro e facilitar a identificação da colônia pelas operárias campeiras. Isso também acontece quando você inclui novas mandaçais no seu meliponário. As caixas antigas elas tendem a se sentir ameaçadas e usam as fezes para demarcar o seu território. Ou elas podem ter identificado outros enxames naturais nas proximidades e fazem isso para demarcar o seu território e auxiliar, como eu disse, na identificação da colônia pelas operárias campeiras. Se você perceber que sua caixa está em conflito com as caixas vizinhas, o ideal é você aumentar o espaçamento entre elas. Agora, se você não perceber nenhuma movimentação, tá tudo bem, pode manter do jeito que tá bom? A terceira coisa que você precisa se atentar e deve observar externamente para verificação da colônia é o pito de entrada. Os pitos eles devem estar sempre em manutenção e, como a gente viu, eles devem sempre ter abelhas vigias na entrada. Se sua caixa está sem o pito de entrada, é sinal de que a colônia está fraca e precisa de algum manejo de reforço. Pode ser uma divisão recente, ou uma transferência recente, ou algum problema interno que a colônia está sofrendo. Mas nesses casos, é necessária uma verificação e manejos mais periódicos para verificar a necessidade de alimentação dessa colônia.
No caso das melíponas, que o pito é feito de barro, o normal são raias bem definidas com cores mescladas de barro, o que significa que elas estão fazendo a manutenção e sempre uma vigia na porta é importante de observar para que a colônia esteja saudável, tá bom? Agora, se o barro estiver opaco e quebradiço, significa que elas pararam de dar manutenção no pito por falta de operárias ou por problemas internos da colônia. Então é melhor abrir e verificar para checar a necessidade de manejo nessa caixa ou nessa colônia afetada. Já no caso das trigoniformes, o normal é que o material do pito ele esteja mais maleável, o que significa que elas estão fazendo a manutenção constante desse pito. Se o pito estiver quebradiço ou opaco, significa que elas pararam a manutenção e você precisa verificar internamente a colônia e realizar o manejo se necessário, tá bom? Agora, se você perceber que as abelhas fecharam o pito de entrada, fique muito atento. Isso pode significar uma baixa brusca de temperatura da colônia e que elas precisam de melhor isolamento térmico, ou significa que elas estão muito debilitadas e precisam de manejo de reforço com urgência. Nesses casos, pode ser necessário alimentação ou até mesmo doação de disco de crias e campeiras de outras colônias para essa colônia mais fragilizada. E a última coisa que você deve ficar atento nas suas caixas é o som que as colônias emitem. O natural é que quando você chega perto de uma colônia, você ouve um suave som de bater de asas, que significa que as abelhas estão trabalhando constantemente naquela colônia. Se por acaso você não ouvir nenhum som, significa que a colônia está enfraquecida e com poucas operárias. Já se você estiver ouvindo muito som, que a colônia está muito barulhenta, significa que as operárias estão estressadas por algum motivo. Pode ser um ataque, pode ser troca de rainha, pode ser um frenesi alimentar, pode ser que elas estejam precisando aquecer as crias. De qualquer forma, é um comportamento que precisa de atenção por parte do meliponicultor e, se necessário, realizar algum manejo para corrigir o potencial problema que venha a surgir nessa colônia. Bom, pessoal, essas são as principais coisas que você deve observar do lado de fora da sua caixa em verificações externas de rotina. Isso vai te ajudar muito a identificar problemas das suas colônias. Com essas informações, você vai evitar abrir a colônia sem necessidade, o que pode causar sérios problemas às abelhas e ao funcionamento da colônia como um todo. E assim você também evita que as suas abelhas tenham problemas graves por falta de atenção e falta de manejo. E quando você perceber algum problema do lado de fora, você vai poder abrir a caixa na hora certa e ver em que condição que está aquela colônia e qual é o manejo adequado para ser feito nessa ocasião. Eu tenho certeza que com essa ficha em mãos você vai diminuir muito o risco de morte das suas colônias. E é uma coisa que você não encontra em nenhum outro lugar por aí, porque essa ficha foi desenvolvida exclusivamente para vocês que estão acompanhando a maratona. Eu sei que aprender tudo na marra é muito mais difícil e demorado, mas eu quero que isso seja fácil para você. E com um método e um direcionamento correto, você será um meliponicultor consciente, muito mais rápido e cheio de conhecimentos de qualidade. Todas as informações que eu usei para criar essa rotina de verificação, elas são baseadas em conhecimento científico e estudos sobre as abelhas nativas. Não é nada na minha cabeça ou baseado apenas em conhecimento popular. Isso é resultado de muito estudo, muitos artigos científicos e muitos livros para chegar nessa rotina, que é a rotina de verificação externa abelhando o mundo afora. Hoje já é tarde, mas se você vai aplicar essa rotina amanhã mesmo com as suas abelhas aí no seu meliponário, comenta aqui embaixo, #fichaabelhando, que eu quero saber quantas pessoas vão aplicar essa ficha nos seus meliponários, tá? Vamos juntos proteger e preservar esse tesouro tão importante para nós. Essa semana que está por vir, ela está cheia de dicas importantes de manejo e prática com as abelhas. Então fica de olho que os vídeos da maratona eles também vão sair do ar ao final do evento. Se você não assistiu todas as aulas, corre que dá tempo, tá bom? No dia 14/9, na aula de encerramento, eu vou disponibilizar todos os materiais em um único PDF para você ter em mãos um guia completo sobre como começar na meliponicultura do jeito certo e ter o seu próprio mel preservando as abelhas nativas sem ferrão. Amanhã, no quilômetro 9 dessa maratona, a gente vai dar dicas importantes de manejo no caso de transferência de isca PET. Então fica muito atento que amanhã tem uma aula muito incrível para você acompanhar, tá bom? Essa semana vai ser incrível, vai ter manejos práticos para você desenvolver esses manejos aí também no seu meliponário. Te vejo na aula de amanhã, às 20 horas, no quilômetro 9 dessa maratona, Maratona Abelhando 100%. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e fui!